A chuva batia forte no vidro blindado da limusine. Eduardo Santarém observava o movimento caótico da Avenida Paulista através da janela escura, os dedos tamborilando impacientes no couro italiano do banco traseiro. Eram 7 da noite de uma sexta-feira e ele estava atrasado para o jantar beneficente mais importante do ano, aquele onde os milionários de São Paulo se reuniam para fingir que se importavam com os pobres enquanto exibiam relógios que custavam mais que casas inteiras. Eduardo sabia do jogo. Ele era mestre nesse jogo. Aos 42 anos, havia construído um império de investimentos que movia bilhões, literalmente bilhões de reais por mês. Seu nome estava em prédios, em fundos, em manchetes de jornal. Seu rosto estampava capas de revista com títulos do tipo O Rei Midas Brasileiro e Como Santarém transformou 10 mil em 10 bilhões. A limusine custara 4 milhões. O terno que vestia 300 mil. O relógio Patek Philippe no pulso, 2 milhões e meio. Ele não precisava desses números para se sentir superior, mas eles ajudavam a lembrar aos outros onde estava a hierarquia natural das coisas. O motorista, um homem discreto chamado Severino, que trabalhava para ele há 8 anos, reduziu a velocidade perto do semáforo. Eduardo nem olhava mais para a rua de verdade. Aquilo era apenas cenário, uma espécie de papel de parede em movimento cheio de gente correndo atrás de migalhas. Ele estava checando e-mails no celular, irritado com a incompetência de um diretor que havia perdido uma negociação de 150 milhões por pura burrice, quando Severino falou pela primeira vez em 2 horas. Senhor Santarém, tem uma senhora ali na calçada fazendo sinal. Eduardo nem ergueu os olhos. Ignore. Mas Severino hesitou e Eduardo odiava a hesitação. Senhor, ela parece que precisa de ajuda. Está molhada e... Severino, a voz de Eduardo cortou o ar como lâmina. Eu pago você para dirigir, não para ser assistente social. Siga em frente. O motorista obedeceu, mas algo na cena prendeu a atenção de Eduardo. Talvez fosse o jeito que a mulher olhava diretamente para o carro, sem medo, sem submissão. Ela era velha, muito velha. Devia ter uns 70, 80 anos. Usava um casaco surrado que já fora bege, mas agora era uma mistura de marrom com manchas escuras de sujeira e umidade. O cabelo grisalho estava preso num coque bagunçado, e ela segurava uma sacola plástica rasgada. Seus pés calçavam chinelos de borracha que pareciam ter atravessado décadas. A chuva escorria pelo rosto dela, mas ela não se movia. Pare o carro! As palavras saíram da boca de Eduardo antes que ele entendesse por quê. Severino pisou no freio surpreso. Senhor, eu disse para parar o carro, Severino. Você está ficando surdo? A limusine parou a 10 metros da mulher. Eduardo desceu, sentindo a chuva fria molhar imediatamente o terno italiano. Ele caminhou até ela com passos firmes, já preparando mentalmente o roteiro dessa interação. Daria alguns trocados, talvez até algumas notas de 100. Ela agradeceria com aquele sorriso banguela de pobre. Ele se sentiria bem consigo mesmo por 30 segundos e seguiria para o jantar com uma história para contar. As pessoas adoravam histórias de milionários sendo humanos. Mas quando chegou perto da mulher, algo nela o fez parar. Os olhos. Aqueles olhos não eram de mendiga. Eram de alguém que conhecia segredos, que carregava histórias, que entendia coisas que Eduardo jamais entenderia com todo o seu dinheiro. Ela o encarava com uma intensidade perturbadora, como se pudesse ver através dele, através do terno caro, através da arrogância, direto até o vazio que ele escondia com zeros em contas bancárias. A senhora precisa de dinheiro? Eduardo perguntou, a voz saindo mais dura que pretendia. A mulher não respondeu imediatamente. Ela continuou olhando para ele, a chuva escorrendo pelo rosto enrugado, e então disse com uma voz que era ao mesmo tempo frágil e firme: "Não é dinheiro que eu preciso, moço, é justiça." Eduardo quase riu. Justiça. Todo pobre que ele conhecia eventualmente falava de justiça, como se o universo devesse algo a eles,
como se a vida não fosse simplesmente sobre quem era mais esperto, mais forte, mais disposto a fazer o que fosse necessário para vencer. Olha, senhora, eu tenho um jantar importante e... Eu sei quem você é. A voz dela cortou a frase dele. Eduardo Santarém, o homem que compra empresas como quem compra pão. O homem que decide quem come e quem passa fome com uma canetada. Havia algo na forma como ela disse isso que fez o estômago de Eduardo revirar. Não era acusação, era constatação, um fato. Então a senhora sabe que eu sou ocupado. Se não precisa de dinheiro, precisa do quê? A mulher deu um passo à frente. Eduardo quase recuou, mas se segurou. Ela cheirava a chuva, a roupa molhada, a uma espécie de mofo que vinha de anos vivendo em lugares úmidos e esquecidos. Preciso que você ouça uma história. Só isso. 5 minutos do seu precioso tempo. Eduardo olhou para o relógio. Senhora, eu realmente não tenho... 42 anos atrás, ela começou, ignorando completamente a recusa dele. Uma menina de 16 anos engravidou do filho de uma das famílias mais ricas de São Paulo. O garoto tinha 18. Eles se amavam, sabe? Daquele jeito idiota que adolescente ama, achando que o mundo vai se curvar para o amor deles. Eduardo suspirou, preparando-se para ouvir mais uma história trágica de gravidez indesejada e abandono. Ele tinha uma pasta mental cheia delas. A família do garoto não aceitou, a mulher continuou, a voz ganhando uma camada de amargura. Claro que não aceitou. A menina era pobre, filha de empregada doméstica. Não tinha sobrenome, não tinha nada que prestasse aos olhos deles. Então fizeram o que famílias ricas sempre fazem, ofereceram dinheiro. Eduardo cruzou os braços. E ela aceitou? Ela era uma criança grávida, moço. Tinha 16 anos e estava com medo. Os pais do garoto colocaram 500 mil cruzeiros na mão dela, que na época era uma fortuna, e fizeram ela assinar um papel dizendo que nunca mais procuraria o filho deles, que nunca contaria a ninguém sobre a criança, que desapareceria. E ela sumiu. A chuva estava mais forte agora. Eduardo sentiu a água escorrendo pela nuca, molhando a camisa de seda. Olha, isso é muito triste, mas o que exatamente a senhora quer que eu... Ela teve o bebê sozinha. A mulher interrompeu, os olhos fixos nele. Um menino, lindinho. Ela deu o nome de Gabriel. E ela criou esse menino com o dinheiro que recebeu, fazendo durar o máximo possível. Trabalhou de faxineira, de cozinheira, de qualquer coisa que aparecesse. O dinheiro acabou rápido, porque ela não sabia administrar. Era só uma menina, mas ela se virou. Eduardo estava começando a ficar irritado de verdade agora. Senhora, sinto muito pela sua história, mas eu não sou assistente social. Se precisa de dinheiro para alguma coisa, eu posso... 20 anos depois, a voz dela ficou mais dura. O garoto que engravidou ela se tornou um empresário de sucesso, rico, poderoso. Casou com uma mulher da sociedade, teve 2 filhos legítimos, construiu um império. E a menina? A menina virou essa velha que você está vendo aqui, molhada na chuva, invisível para todo mundo. Algo no estômago de Eduardo apertou. Onde você quer chegar com isso? A mulher sorriu, mas não era um sorriso feliz. Era o sorriso de alguém que conhecia uma piada cruel que mais ninguém entendia ainda. O filho dela, o Gabriel, cresceu sem pai, sem nome, sem nada. Mas ele era inteligente, moço, muito inteligente, esperto como o diabo. Aos 15 anos, já mexia com um computador melhor que engenheiro. Aos 18, conseguiu uma bolsa numa universidade federal. Estudou, rampou, comeu o pão que o diabo amassou, mas se formou em ciências da computação. Eduardo sentiu um frio que não vinha da chuva. E aí ele começou a trabalhar. A mulher continuou, os olhos brilhando com algo que podia ser orgulho ou loucura. Trabalhou em empresas pequenas, médias, grandes. Aprendeu tudo sobre sistemas, sobre segurança digital, sobre como o dinheiro realmente se move no mundo moderno. E sabe o que ele descobriu? O quê? A palavra saiu da boca de Eduardo num sussurro. Descobriu quem era o pai dele. O ar sumiu.
Eduardo ficou completamente imóvel, a chuva caindo ao redor dele, como se o mundo tivesse desacelerado. A mulher continuou implacável. Levou anos. Ele juntou pedaços de informação, documentos velhos, registros de hospital que a mãe tinha guardado, investigou discretamente. E quando descobriu quem era o pai, sabe o que ele fez? Eduardo não conseguiu responder. Nada. A palavra caiu como tijolo. Ele não fez absolutamente nada. Não procurou, não exigiu reconhecimento, não pediu dinheiro. Sabe por quê? Porque a mãe dele tinha ensinado que dignidade vale mais que ouro. Que um homem que abandona o filho não merece nem raiva, merece esquecimento. Eduardo estava tremendo agora, mas não sabia se era de frio ou de outra coisa. Mas o Gabriel, ele era um bom filho, e ele via a mãe envelhecendo, adoecendo, trabalhando até os ossos doer. E ele pensou, talvez eu não queira nada do meu pai, mas minha mãe merece algo. Ela merece pelo menos saber que o homem que a usou e jogou fora não saiu ileso da história. Do que você está falando? Eduardo perguntou, a voz saindo trêmula. A mulher enfiou a mão no bolso do casaco surrado. Eduardo viu a mão dela, enrugada e manchada pela idade, mexer em algo lá dentro. Seu coração disparou. Ela ia tirar uma arma? Uma faca? Ele deveria correr? Chamar Severino? Mas a mão dela saiu do bolso segurando algo pequeno. Um pendrive. Um simples pendrive preto, daqueles que custam R$ 20 em qualquer papelaria. Ela estendeu para ele. Eduardo olhou para o objeto como se fosse uma granada. O que é isso? Isso, ela disse calmamente, é a prova de todas as transações ilegais que sua empresa fez nos últimos 10 anos. Propina para políticos, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, fraudes em licitações, tudo, com nomes, datas, valores, contas bancárias, tudo que a Polícia Federal, a Receita e o Ministério Público precisariam para te colocar atrás das grades pelos próximos 30 anos. O mundo de Eduardo desmoronou. Como você conseguiu isso? Eu não consegui, a mulher disse, a voz suave como veneno. Meu filho conseguiu, Gabriel. Ele trabalhou 2 anos como analista de sistemas terceirizado na sua empresa. Você nunca reparou nele. Ele era invisível, só mais um técnico de TI consertando o computador. Mas ele tinha acesso, e ele sabia exatamente o que procurar. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Ele olhou ao redor, desesperado, como se alguém pudesse ajudá-lo, mas estava tudo vazio. Só ele, a velha, a chuva e aquele pendrive que valia mais que sua liberdade. Você está me chantageando? Ele tentou colocar indignação na voz, mas saiu apenas medo. Não, a mulher respondeu, e havia algo genuíno na resposta dela. Eu não quero seu dinheiro, Eduardo. Não quero nada de você. Só quero que você saiba uma coisa. Ela deu um passo mais perto. Eduardo podia ver cada ruga do rosto dela agora, cada marca que a vida tinha deixado. Você passou 42 anos achando que era melhor que todo mundo, que o dinheiro te fazia superior, que podia comprar e descartar pessoas como lixo, construiu um império em cima de mentiras, roubos e corrupção, e nunca perdeu uma noite de sono. Olha para mim e vê lixo. Vê uma velha que não vale nada. Ela ergueu o pendrive entre eles. Mas essa velha inútil segura sua vida inteira na mão. E o filho dessa velha, aquele bastardo que você nem sabe que existe, é mais esperto que você jamais vai ser. Ele te desmontou sem você nem perceber. Entrou na sua empresa, cavou fundo nos seus segredos mais sujos e saiu com tudo. E sabe o que mais? Eduardo mal conseguia respirar. Ele fez isso não por vingança. Fez porque queria provar para mim, para a mãe dele, que aquele homem que nos abandonou era exatamente o que a gente sempre soube que era. Um homem vazio. Um homem que precisa roubar e mentir porque não tem nada de verdade dentro dele. As palavras perfuraram Eduardo como balas. Ele olhou para o pendrive, depois para a mulher, depois para suas próprias mãos tremendo. O que você quer? Já te disse. Justiça.
Ela fechou a mão ao redor do pendrive. Mas não a justiça da prisão. Não ainda. Eu vim aqui te dar uma escolha, porque diferente de você, eu acredito que as pessoas podem mudar. Mesmo as podres. Eduardo esperou, o coração martelando. Você tem 7 dias, ela disse. 7 dias para fazer o seguinte. Vai pegar 10% de tudo que você tem, não da sua empresa, do seu patrimônio pessoal, e vai criar um fundo de verdade, transparente, auditado, para financiar a educação de jovens pobres, não aquelas fundações fake que rico cria para lavar dinheiro e aparecer na revista. Um fundo de verdade, com gente de verdade administrando. 10%? Eduardo engasgou. Isso é mais de 200 milhões. 243 milhões, para ser exata, ela corrigiu. Gabriel calculou. E você vai colocar cada centavo, vai fazer público, vai dar entrevista, vai contar que está fazendo isso porque finalmente entendeu que dinheiro sem consciência é maldição. Eduardo sentiu raiva subir, aquela raiva que homens poderosos sentem quando percebem que não têm poder nenhum. E se eu recusar? Você vai para a polícia com isso? A mulher balançou a cabeça. Não, eu não vou. Se você recusar, eu simplesmente vou embora. Vou sumir, e você vai continuar sua vida achando que escapou. Vai rir disso, vai me chamar de louca, vai contar essa história nos seus jantares de ricaços como uma curiosidade bizarra. Ela deu um sorriso frio. E 3 meses depois, quando você estiver completamente relaxado, esse pendrive vai parar nas mãos de cada promotor, cada delegado da federal, cada jornalista investigativo do país, simultaneamente, com instruções detalhadas de como usar as informações. E aí, Eduardo, você não vai ter para onde correr. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som da chuva batendo no asfalto. Eduardo percebeu que estava chorando, lágrimas misturadas com água da chuva escorrendo pelo rosto. Toda a sua vida, todo o seu império, tudo que ele havia construído, estava na mão de uma velha que ele teria ignorado completamente se Severino não tivesse comentado sobre ela. Por que me dar a escolha? Ele perguntou, a voz quebrada. Por que não ir direto para a polícia? A expressão da mulher suavizou, apenas um pouco. Porque eu criei um filho que, apesar de tudo, ainda acredita que até gente como você pode ter um momento de clareza. Gabriel me fez prometer que te daria essa chance. Ele disse, mãe, talvez ele não seja só monstro, talvez ele seja um homem com medo que esqueceu como ser humano. Eu achei que meu filho estava sendo ingênuo, mas prometi. Eduardo olhou para a mulher com novos olhos. Ela não era uma mendiga. Nunca foi. Era uma mãe, uma guerreira que sobreviveu a coisas que teriam destruído pessoas mais fracas. Era alguém que criou um filho brilhante a partir de nada, que ensinou dignidade onde só havia motivos para ódio. E ele, Eduardo Santarém, o rei de seu universo particular, era menor que ela, infinitamente menor. Como eu sei que você vai realmente destruir essas evidências se eu fizer o que está pedindo? A mulher encolheu os ombros. Não sabe, vai ter que confiar. Mas pensa bem, se eu quisesse te destruir, já teria feito. Gabriel conseguiu essas informações há 6 meses. 6 meses que eu poderia ter te entregado para os lobos. Mas eu vim aqui na chuva, velha e cansada, te dar uma chance de fazer a coisa certa. Isso te diz alguma coisa? Eduardo assentiu lentamente, as pernas ainda bambas. E Gabriel, seu filho, onde ele está? Por aí. Ela disse vagamente, vivendo a vida dele, longe de você. Ele não quer te conhecer, Eduardo. Você não é o pai dele. É só o homem que doou metade do DNA. Um pai é quem fica, quem cria, quem ama. Você não é nada disso. As palavras doíam mais que qualquer coisa que Eduardo já havia sentido. Ele construíra um império, mas não construíra nada que importasse de verdade. Tinha 2 filhos legítimos que mal falavam com ele. Uma ex-esposa que o odiava, e um filho que ele nem sabia que existia e que era aparentemente mais inteligente e mais íntegro que ele jamais seria. 7 dias, a mulher repetiu. Depois disso,
Ou você acorda um homem diferente, ou acorda como mais um criminoso caro esperando a algema. Ela virou-se para ir embora, guardando o pendrive de volta no bolso do casaco surrado. Espera, Eduardo chamou. Ela parou, olhando por cima do ombro. Qual é seu nome? Ana. Ela respondeu simplesmente. Ana Maria da Silva. Mas você não vai lembrar. Gente como eu é invisível para gente como você. Eu vou lembrar, Eduardo disse. E pela primeira vez na vida, ele realmente quis dizer isso. Ana o estudou por um longo momento, depois acenou com a cabeça. Tomara. E então, ela simplesmente se virou e começou a caminhar pela calçada, sumindo lentamente na chuva e na escuridão da noite. Eduardo ficou parado ali, encharcado, tremendo, segurando o peso de uma escolha que mudaria tudo. Severino tocou a buzina suavemente, lembrando do jantar beneficente. Eduardo olhou para a limusine, depois para a direção onde Ana tinha desaparecido. O jantar não importava mais. Nada do que ele achava que importava realmente importava. Ele puxou o celular e discou para seu advogado. Marcos, sou eu. Cancela tudo o que eu tinha agendado para a próxima semana. Vamos criar um fundo educacional. Sim, agora. Não é para aparecer em revista. É porque eu preciso consertar uma coisa que deveria ter consertado há 42 anos. Quando Eduardo finalmente entrou na limusine, estava diferente. Severino percebeu, mas não disse nada. Eles dirigiram em silêncio pelas ruas molhadas de São Paulo. E pela primeira vez em décadas, Eduardo não olhava para as pessoas na rua como cenário. Ele as via. Via cada rosto, cada história que não conhecia, cada vida que era tão complexa e importante quanto a dele, mesmo sem os zeros na conta bancária. 3 dias depois, a notícia explodiu. Eduardo Santarém anunciava a criação do maior fundo educacional privado da história do Brasil, com um aporte inicial de 243 milhões de reais. Nas entrevistas, ele não mentiu. Disse que tinha passado a vida sendo um idiota, um cego, alguém que confundiu sucesso financeiro com sucesso humano. Disse que havia encontrado uma professora improvável que lhe ensinou em 5 minutos debaixo de chuva mais do que ele aprendera em 42 anos de vida. Os jornalistas pressionaram para saber quem era essa professora. Eduardo sorriu e disse apenas: uma mulher invisível que me fez enxergar. O fundo foi criado com transparência total, auditoria externa, conselho independente, sem nenhum membro da família Santarém na administração. Os primeiros beneficiados foram jovens de comunidades pobres da periferia de São Paulo. Exatamente o tipo de lugar onde Ana tinha criado Gabriel. Eduardo nunca mais viu Ana. Nunca mais teve notícias dela ou do filho. O pendrive que ela tinha mostrado desapareceu, e ele nunca soube se as evidências realmente foram destruídas ou se ainda existiam em algum lugar, uma espada de Damocles sobre sua cabeça. Ele passou a viver como se elas existissem. Limpou suas operações, encerrou os esquemas, pagou impostos de verdade. Alguns dos sócios não gostaram e saíram da empresa. Que saíssem. Eduardo descobriu que dormir com a consciência limpa era um luxo que dinheiro nenhum comprava. 1 ano depois, Eduardo estava visitando a primeira turma de bolsistas do fundo. Era uma escola na zona leste de São Paulo, num bairro que ele nunca tinha pisado na vida. Os meninos e meninas tinham entre 15 e 18 anos. Eram de comunidades pobres, muitos sem pai, sem estrutura familiar, mas todos brilhantes, todos famintos por oportunidade. Eduardo estava conversando com eles sobre empreendedorismo quando um dos garotos, magro, com olhos inteligentes atrás de óculos baratos, levantou a mão. Senhor Santarém, posso fazer uma pergunta? Claro! Por que o senhor fez isso? Tipo, de verdade. Não a resposta que o senhor dá na TV, a resposta de verdade. Eduardo olhou para o garoto. Ele devia ter uns 17 anos, pele escura, cabelo crespo, uma camiseta do Palmeiras surrada. E naquele momento, Eduardo imaginou:
Será que Gabriel se parecia com esse garoto? Será que tinha essa mesma fome nos olhos, essa mesma mistura de desconfiança e esperança? Vou te contar uma história, Eduardo começou, e pela primeira vez ele contou a verdade completa. Contou sobre a mulher na chuva, sobre o pendrive, sobre o filho que ele não conhecia que era mais esperto que ele, sobre a vergonha que sentiu ao perceber que uma velha invisível carregava mais dignidade no dedo mindinho que ele em todo o seu corpo. Os alunos ouviram em silêncio absoluto. Quando Eduardo terminou, a sala permaneceu quieta por um longo momento. Então, o garoto que tinha feito a pergunta disse: "Minha mãe sempre diz que a gente julga todo mundo pela roupa, pelo celular, pela aparência, que a gente esquece que todo mundo tem uma história." Eduardo assentiu, sentindo um nó na garganta. "Sua mãe é uma mulher sábia. Ela é faxineira", o garoto disse com orgulho. "Trabalha em 3 lugares. Nunca estudou direito, mas é a pessoa mais inteligente que eu conheço." Eduardo teve que engolir seco para não chorar ali mesmo. "Então você já tem a professora mais importante da sua vida. Aproveita cada lição que ela te der." Ele olhou para todos os alunos agora. Esses meninos e meninas que carregavam histórias que ele nunca saberia, lutas que ele nunca enfrentaria, uma força que ele não tinha. Vocês têm algo que eu levei 42 anos para começar a entender. Vocês sabem que dignidade não tem preço, que caráter não se compra, que a aparência de uma pessoa não diz nada sobre o valor dela. Não percam isso. Mesmo quando tiverem sucesso, e vocês vão ter, não percam isso, porque é a única coisa que realmente importa. Quando Eduardo saiu da escola naquele dia, não foi para a limusine. Ele tinha pedido para Severino ir embora. Pegou um ônibus. Sim, Eduardo Santarém, bilionário, pegou um ônibus da Zona Leste. Pagou a passagem como todo mundo, sentou no banco de plástico duro como todo mundo, viu São Paulo da perspectiva que Ana via todo dia e entendeu que tinha passado a vida inteira vivendo numa bolha de vidro blindado, protegido de tudo que era real. 2 anos se passaram. O Fundo Educacional de Eduardo já tinha ajudado mais de 2.000 jovens. Muitos conseguiram entrar em universidades públicas. Alguns em universidades particulares com bolsa integral. Vários já estavam trabalhando, começando suas vidas, quebrando ciclos de pobreza que duravam gerações. Eduardo tinha se tornado um defensor genuíno de educação pública. Doava, sim, mas também pressionava o governo, participava de debates, usava sua influência de verdade, não só para aparecer. Uma tarde de quinta-feira, Eduardo estava no escritório quando sua secretária disse que tinha uma carta para ele. Não um e-mail, uma carta física. Ele abriu o envelope simples. Dentro havia apenas um cartão. Não tinha remetente. Apenas uma mensagem escrita à mão em letra caprichada. "Você escolheu certo. Minha mãe faleceu mês passado, dormindo, sem dor. Nos últimos 2 anos, ela acompanhou o que você fez. Ela não te perdoou. Você não merece perdão. Mas ela disse que você, pelo menos, tentou ser humano no final. É mais do que ela esperava. O pendrive foi destruído. Você está livre, não porque merecesse, mas porque minha mãe ensinou que até monstros merecem uma segunda chance se realmente se arrependem. Viva à altura disso." Gabriel. Eduardo leu e releu a carta 12 vezes. Chorou. Chorou de verdade, não lágrimas de autopiedade, mas lágrimas de luto por uma mulher que ele tinha tratado como lixo, que tinha voltado para lhe dar a coisa mais valiosa que ele já recebeu, a chance de ser melhor. Ana tinha morrido. Ele nunca poderia pedir desculpas, nunca poderia agradecer adequadamente, nunca poderia olhar nos olhos dela e dizer que ela tinha salvado não só sua liberdade, mas sua alma. Tudo o que restava era honrar a lição. Eduardo emoldurou a carta, colocou na parede do escritório, logo atrás da mesa. Quando investidores, parceiros, políticos vinham falar com ele, todos viam aquela carta. Muitos perguntavam o que era. Eduardo dizia: "É um lembrete." Lembrete de quê?
de que as pessoas mais importantes da minha vida foram aquelas que eu quase ignorei. 5 anos depois do encontro na chuva, Eduardo tinha transformado completamente sua vida. A empresa ainda era lucrativa, mas lucrava de forma ética. O fundo educacional tinha crescido, com participação de outros empresários que Eduardo convenceu a contribuir. Milhares de jovens tinham tido suas vidas mudadas. Mas o mais importante era o que tinha mudado dentro dele. Eduardo tinha aprendido a ver as pessoas. A faxineira que limpava o prédio tinha agora um nome, Maria, e ele conversava com ela, perguntava da família, ajudou o filho dela a conseguir uma bolsa de estudos. O motoboy que entregava documentos era Joel, tinha 2 filhos e sonhava abrir um negócio próprio. Eduardo estava orientando ele. O segurança da portaria era Rodrigo, ex-militar. Lutava para pagar a faculdade de Direito à noite. Eduardo pagou. Não porque ele fosse santo. Eduardo sabia que nunca seria santo. Ele tinha sido um monstro e tinha levado um susto monumental para começar a mudar. Mas ele estava tentando. Todo dia, acordava e tentava ser um pouco mais parecido com Ana do que com o Eduardo de 5 anos atrás. Uma manhã, Eduardo estava no trânsito. Agora dirigia ele mesmo, sem motorista, quando viu uma cena na esquina. Um executivo de terno saindo de um carro de luxo. Uma mulher velha pedindo ajuda. O executivo deu algumas moedas, sem nem olhar para ela, e entrou rapidamente no prédio, claramente incomodado. Eduardo estacionou o carro, desceu, caminhou até a mulher. Ela o olhou com aquele olhar de quem já esperava desprezo, já estava preparada para mais uma humilhação diária. "Bom dia", Eduardo disse, e viu a surpresa nos olhos dela. "A senhora precisa de alguma coisa?" Ela hesitou. As pessoas não perguntavam. Elas davam esmola ou ignoravam. Ninguém perguntava de verdade. Eu preciso de comida. Não comi desde ontem de manhã." Eduardo não tirou a carteira. "Tem um restaurante ali na esquina. Vamos, eu pago um almoço decente para a senhora." A mulher olhou para ele como se ele fosse um ET. O senhor vai almoçar comigo?" "Se a senhora permitir." Eles almoçaram. Eduardo ouviu a história dela. Dona Conceição, 68 anos, tinha trabalhado a vida inteira como costureira. A vista tinha ficado ruim, não conseguia mais costurar. A aposentadoria era uma miséria, mal dava para pagar o aluguel de um quarto numa pensão. Os filhos tinham sumido no mundo. Ela não pedia. Ela mendigava porque não tinha escolha. Quando terminaram de comer, Eduardo perguntou: "A senhora ainda tem jeito para trabalhar com roupa? Não costurar, mas ajudar numa lavanderia, organizar peças, coisas assim?" Conceição se animou. "Tenho sim, meu filho. Posso não ver direito para a costura fina, mas o resto eu faço bem." Eduardo fez algumas ligações. Conhecia o dono de uma rede de lavanderias. Em 2 horas, Conceição tinha um emprego. Não era grande coisa, salário mínimo e meio, mas era digno. Era trabalho de verdade, carteira assinada, benefícios. Quando Eduardo a levou até a lavanderia para conversar com o gerente, Conceição segurou a mão dele com força. "Por que o senhor fez isso? Eu sou ninguém." Eduardo olhou para aquela mão enrugada, segurando a dele, e viu outra mão. A mão de Ana, 5 anos atrás, tirando aquele pendrive do bolso e virando seu mundo de cabeça para baixo. "Porque alguém me ensinou que todo mundo é alguém, Dona Conceição, e que a gente só percebe isso quando para de olhar só para si mesmo." Ele nunca contou para Conceição a história completa. Não precisava. Mas toda vez que fazia algo assim, ajudava alguém de verdade, não com esmola, mas com oportunidade, ele sentia que estava pagando uma dívida que nunca terminaria de pagar. A dívida com Ana, a dívida com Gabriel, que ele nunca conheceria, a dívida com todas as pessoas que ele tinha ignorado, descartado, considerado invisíveis durante 42 anos de vida. O império de Eduardo continuou crescendo, mas agora ele media o sucesso diferente. Não eram só os bilhões na conta. Era quantos jovens o fundo tinha ajudado naquele ano. Quantas famílias ele tinha impactado. Quantas pessoas como Conceição tinham recuperado a dignidade.
Os outros empresários do círculo dele achavam que Eduardo tinha enlouquecido. Ficado mole, diziam. Viraram comunista, brincavam. Eduardo não se importava. Ele tinha visto o abismo, tinha estado a centímetros de perder tudo, não por causa de um competidor mais esperto ou uma crise econômica, mas por causa de uma velha com um pendrive que continha a verdade sobre quem ele realmente era. E essa verdade não era bonita, mas a verdade raramente era. 7 anos depois daquela noite na chuva, Eduardo tinha 61 anos. Tinha cabelos grisalhos nas têmporas, rugas ao redor dos olhos e uma paz que dinheiro nenhum tinha comprado. Ele tinha se casado de novo, com uma professora de escola pública que conheceu num evento do Fundo Educacional. Ela não se impressionava com dinheiro. Na verdade, desconfiava dele. Mas ela viu algo em Eduardo que outras pessoas não viam. Um homem genuinamente tentando consertar os erros de uma vida inteira. O casamento foi simples, sem luxo, sem ostentação. Apenas amigos próximos, alguns dos jovens que o fundo tinha ajudado e uma cerimônia que custou menos que os sapatos que Eduardo usava antigamente. A esposa, Beatriz, tinha um jeito de olhar para ele quando Eduardo começava a escorregar de volta para os velhos hábitos. Um olhar que dizia, lembra quem você decidiu ser? E Eduardo lembrava. Um dia, 8 anos depois do encontro com Ana, Eduardo recebeu um e-mail estranho. Não tinha remetente identificado. Apenas um assunto. Sua família cresceu. Ele abriu com o coração disparado. Será que era Gabriel? Depois de todos esses anos? O e-mail era curto. Senhor Santarém, meu nome é Lucas, tenho 23 anos. Sou cientista da computação, trabalho com segurança digital. Recentemente descobri que você conheceu minha avó, Ana Maria da Silva, alguns anos atrás. Ela me criou junto com meu pai, Gabriel, depois que minha mãe morreu no parto. Meu pai sempre me contou a história do que minha avó fez por você, da escolha que ela te deu. Ele morreu ano passado, câncer, muito rápido. Mas antes de morrer, me fez prometer uma coisa. Se você tivesse mantido o caminho certo, eu deveria te procurar. Não para cobrar nada. Não para ter uma relação familiar falsa, mas para dizer uma coisa que ele queria que você soubesse. Ele escolheu certo. Meu pai nunca quis ser seu filho. Você não merecia esse título, mas ele respeitou o fato de que você, quando confrontado com sua própria podridão, decidiu mudar. Poucos homens fazem isso. A maioria prefere afundar na merda deles do que admitir que estavam errados. Você admitiu. E mais que admitir, você consertou. O fundo educacional que você criou mudou minha vida também. Eu fui um dos primeiros bolsistas lá no começo, quando ainda estava sendo montado. Consegui terminar a faculdade por causa dele. Hoje trabalho numa empresa grande de tecnologia, ganho bem, estou construindo minha vida. E eu sei que minha avó, onde ela estiver, está sorrindo porque o monstro que ela confrontou na chuva se tornou um homem. Não envio esse e-mail esperando resposta. Não quero conhecê-lo pessoalmente, mas achei que você merecia saber que a lição pegou e que mesmo depois de morta, minha avó ainda está salvando pessoas através das escolhas que você fez. Viva à altura disso. Sempre. Lucas. Eduardo leu o e-mail 30 vezes. Chorou. Beatriz o encontrou chorando no escritório e ele mostrou a mensagem para ela. Ela leu em silêncio, depois abraçou o marido. Você tem um neto que não vai conhecer, ela disse suavemente. Mas você tem milhares de filhos que você salvou. Não é a mesma coisa, mas é alguma coisa. Eduardo assentiu contra o ombro dela. Não era a mesma coisa. Nunca seria. Ele tinha perdido Gabriel antes mesmo de saber que ele existia. Tinha perdido Lucas antes de ter a chance de ser avô. Essas eram consequências permanentes de escolhas que ele tinha feito 42 anos atrás. Dinheiro não comprava de volta o tempo, não ressuscitava os mortos, não apagava o abandono. Mas ele podia, pelo menos, fazer algo com o tempo que restava. Podia honrar Ana, honrar Gabriel, honrar todos os que ele tinha prejudicado direta ou indiretamente com sua ganância cega.
10 anos depois daquela noite na chuva, Eduardo Santarém fez algo que chocou o mundo corporativo brasileiro. Ele anunciou que estava doando metade de sua fortuna pessoal, não para sua família, não para um museu com seu nome, mas para um fundo permanente de educação, que continuaria existindo muito depois de sua morte. Metade de sua fortuna eram, naquela época, pouco mais de R$ 1 bilhão. As manchetes foram ferozes. Santarém enlouqueceu, bilionário da fortuna, santidade ou senilidade. Os filhos legítimos dele, os 2 filhos do primeiro casamento, ficaram furiosos. Eles tinham direito àquele dinheiro. Gritaram, era a herança deles. Eduardo os chamou para uma conversa difícil. Vocês vão herdar o suficiente para viverem confortavelmente. Vão receber a parte da empresa que é de vocês, vão ter o que eu construí. Mas metade da minha fortuna pessoal vai para quem precisa. Porque eu passei a vida inteira pensando só em acumular e esqueci que dinheiro sem propósito é apenas papel. Você está dando nosso dinheiro para estranhos. O filho mais velho, Ricardo, estava vermelho de raiva. Você está traindo sua própria família. Eduardo olhou para os filhos que tinha criado e viu o que ele próprio tinha sido. Homens que mediam o amor pelo dinheiro que iam herdar, que viam relacionamentos como transações, que aprenderam com o pai que o único valor era o valor monetário. Ele tinha falhado com eles também. Eu passei 40 anos traindo todo mundo, incluindo vocês. Eduardo disse calmamente. Ensinei vocês que dinheiro era tudo, que sucesso era conta bancária, que pessoas valiam pelo que tinham, não pelo que eram. Eu falhei como pai porque não ensinei nada que importasse de verdade. Não vou consertar isso agora, vocês já são adultos formados. Mas posso pelo menos tentar não perpetuar meus erros. Não vou deixar vocês pobres. Vão ter recursos suficientes para viverem muito bem, mas não vão ter bilhões, porque bilhões nas mãos de pessoas que não entendem responsabilidade social são perigosos. Eu sei, eu fui uma dessas pessoas. Os filhos saíram da reunião furiosos. Não falaram mais com Eduardo. Ele sentiu a dor disso, mais uma consequência de suas escolhas, mas ele não voltou atrás. Beatriz ficou do lado dele. Você está fazendo certo, ela disse, mesmo que custe seus filhos. Eu já tinha perdido meus filhos há muito tempo, Eduardo respondeu tristemente. Só estou percebendo agora. O fundo com R$ 1 bilhão mudou o jogo. Com esse capital, era possível não só dar bolsas, mas criar escolas inteiras. Eduardo trabalhou com educadores de verdade, pessoas que entendiam de pedagogia, não de marketing filantrópico. Eles criaram escolas em comunidades pobres, escolas de qualidade, com professores bem pagos, infraestrutura adequada, tecnologia. Não eram escolas de rico, eram escolas de gente que leva a educação a sério. Em 5 anos, essas escolas estavam entre as melhores do país em avaliações educacionais, provando que o problema nunca foi a capacidade das crianças pobres. Foi sempre a falta de oportunidade real. Eduardo visitava essas escolas regularmente, conversava com os alunos, ouvia as histórias deles, via suas próprias histórias de luta, superação, esperança, e em cada um deles ele via Ana, via Gabriel, via Lucas, via todos os que ele tinha ignorado por tanto tempo. 15 anos depois daquela noite na chuva, Eduardo Santarém tinha 74 anos. Seu cabelo estava completamente branco. Ele tinha problemas de coração, diabetes, as habituais doenças da idade. Os médicos diziam que ele precisava desacelerar. Beatriz implorava para ele se aposentar, aproveitar os anos que restavam com calma. Mas Eduardo não conseguia parar. Toda vez que pensava em descansar, ele via aquela cena. Ana na chuva, tirando o pendrive do bolso, oferecendo uma escolha que deveria ter sido impossível para alguém na posição dela. Ela tinha todo o motivo para destruí-lo, todo o direito. Ele tinha abandonado o filho dela, construído um império sujo, vivido na arrogância por décadas. E mesmo assim, ela deu uma chance.
Como ele podia descansar quando tinha recebido algo tão imensurável? Uma tarde, Eduardo estava numa das escolas do fundo, na zona sul de São Paulo, quando uma menina de uns 15 anos se aproximou dele no corredor. Senhor Santarém? Sim? Ele sorriu para ela. A menina era magra, usava um uniforme impecável, carregava uma pilha de livros. Eu queria agradecer. Pelo quê, querida? Por tudo isso. Ela gesticulou para a escola ao redor. Eu nunca teria chance de estudar de verdade se não fosse esse lugar. Minha mãe é faxineira. Trabalhava 3 empregos antes de conseguir um fixo aqui como auxiliar de limpeza. A gente vivia numa pensão. Agora a gente tem apartamento próprio pelo programa de moradia do fundo. E eu vou entrar na USP ano que vem. Passei no vestibular. Vou estudar medicina. Eduardo sentiu o coração apertar. Isso é maravilhoso. E é tudo por causa do Senhor. A menina tinha lágrimas nos olhos. O Senhor salvou a gente. Eduardo ajoelhou. Os joelhos protestaram, mas ele ignorou a dor, para ficar na altura dela. Não, querida, eu não salvei ninguém. Sua mãe te salvou trabalhando 3 empregos. Você se salvou estudando até a madrugada. Seus professores te salvaram acreditando em você. Eu só paguei uma dívida. Dívida com quem? Eduardo pensou em Ana, em Gabriel, em Lucas, em todos os invisíveis que ele tinha finalmente aprendido a ver, com gente que deveria estar aqui recebendo esse agradecimento, mas não está. Gente que me ensinou que a única coisa que realmente importa é como tratamos aqueles que não podem nos dar nada em troca. A menina não entendeu completamente, como poderia com 15 anos, mas ela abraçou Eduardo mesmo assim. Foi um abraço apertado, sincero, do tipo que Eduardo raramente tinha recebido na vida. Um abraço de gratidão genuína, não interesseira. Quando Eduardo saiu da escola naquele dia, Beatriz estava esperando no carro. Ela viu as lágrimas no rosto dele. Difícil? Não, Eduardo disse entrando no carro. Foi perfeito. Cada segundo foi perfeito. Naquela noite, Eduardo dormiu profundamente pela primeira vez em semanas. E teve um sonho. No sonho, ele estava de volta naquela noite, 15 anos atrás. A chuva caindo, a limusine. Mas dessa vez, quando Ana se aproximava, Eduardo não descia do carro com condescendência. Ele descia com respeito. No sonho, Ana sorria. Um sorriso de verdade. Não aquele sorriso frio que ela tinha dado na realidade. E ela dizia: "Você escolheu certo, Eduardo. Demorou, mas você escolheu certo." Eduardo acordou chorando. Beatriz o abraçou, confusa. "Foi só um sonho", ele explicou. "Um sonho bom." 17 anos depois daquela noite na chuva, Eduardo Santarém teve um infarto. Ele estava visitando mais uma escola, conversando com mais alunos, quando simplesmente desabou. Quando acordou, estava no hospital. Beatriz segurava sua mão. Os médicos eram claros. O coração estava fraco. Ele precisava fazer uma cirurgia arriscada ou seus dias estavam contados. Eduardo tinha 76 anos. Tinha vivido mais que merecia, considerando tudo. "Eu quero fazer a cirurgia", ele disse. "Ainda tenho trabalho a fazer." A cirurgia foi marcada para 2 semanas depois. Nesse tempo, Eduardo colocou seus assuntos em ordem. Garantiu que o fundo educacional continuaria funcionando independente dele. Tinha estrutura legal sólida, conselho competente, recursos garantidos por gerações. Era sua obra real, o único legado que importava. Ele escreveu cartas para os filhos que não falavam mais com ele, explicando que os amava, mesmo que eles não conseguissem ver isso. Para Beatriz, agradecendo por ela ter visto o homem que ele estava tentando ser, não o monstro que ele tinha sido. E escreveu uma carta para Lucas, o neto que nunca conheceria, através do mesmo e-mail anônimo. "Lucas, não sei se você vai ler isso. Não sei se você se importa. Mas eu preciso dizer, obrigado por ter enviado aquela mensagem 8 anos atrás. Ela me deu uma coisa que eu não sabia que precisava. A confirmação de que eu não estava desperdiçando o tempo que me restava.
Sua avó Ana me deu a chance de ser melhor. Gabriel me deu a informação que me assustou o suficiente para mudar. E você me deu a paz de saber que a mudança foi real. Eu vou fazer uma cirurgia arriscada. Posso não sobreviver. Se eu não sobreviver, quero que saiba. Os últimos 17 anos foram os únicos anos da minha vida que importaram de verdade. Tudo antes disso foi desperdício. Eu não mereço seu perdão. Não mereço o perdão de Gabriel ou de Ana. Mas espero que, de onde estiverem, eles saibam que eu tentei, que eu realmente tentei ser digno da segunda chance que me deram. Se você, algum dia tiver filhos, conte essa história para eles. Não como uma história sobre mim. Eu não importo. Conte como uma história sobre uma mulher pobre que tinha todo o poder do mundo numa única escolha e decidiu usar esse poder para salvar ao invés de destruir. Essa é a história que importa. Viva à altura disso. Eu passei 17 anos tentando. E Eduardo Santarém. Ele enviou o e-mail e se preparou para a cirurgia. Na noite anterior, Beatriz dormiu abraçada a ele no quarto do hospital. Você está com medo? Ela perguntou. Não, Eduardo disse, e era verdade. Se eu morrer amanhã, vou morrer tendo feito pelo menos uma coisa certa. Isso é mais do que eu merecia. Você fez muito mais que uma coisa certa. Só porque alguém me obrigou a acordar. Ele beijou a testa dela. Obrigado por ter acreditado que eu poderia ser melhor. A cirurgia aconteceu numa manhã de quinta-feira. Durou 8 horas. Foi complicada. O coração de Eduardo tinha mais danos do que os médicos esperavam, mas ele sobreviveu. Quando acordou da anestesia, Beatriz estava lá. E mais alguém, um homem jovem, magro, óculos, olhos inteligentes. Eduardo piscou confuso pela medicação. Oi? O jovem sorriu nervosamente. Senhor Santarém, meu nome é Lucas. O coração de Eduardo, o coração que acabava de ser consertado, falhou uma batida. Lucas, recebi sua carta e eu pensei que talvez você merecesse saber que ela chegou, que foi lida, que importou. Eduardo começou a chorar, ali mesmo na cama de hospital, com tubos e fios conectados a ele. Lucas se aproximou, ficou de pé ao lado da cama, sem saber o que fazer. Você não precisa me conhecer, Eduardo disse entre lágrimas. Eu não tenho direito. Eu sei. Lucas respirou fundo. Meu pai me disse isso 1000 vezes. Que você não era meu avô de verdade. Era só o homem que abandonou minha avó. Mas meu pai também disse outra coisa, antes de morrer. O quê? Disse que todo homem merece ser julgado não só pelo pior que fez, mas pelo que tentou consertar depois. E que você tentou, de verdade. Não foi performance. Foi real. Lucas tirou algo do bolso. Eduardo sentiu o ar sumir quando viu o que era. Um pendrive. O pendrive. Esse é o original? Eduardo sussurrou. É. Lucas segurou o pequeno objeto. Meu pai guardou. Minha avó pediu para ele nunca usar, mas guardar, caso você voltasse a ser o monstro que era. Quando meu pai morreu, ele me deu. Me fez prometer que eu vigiaria você de longe. E me disse que se, depois de 20 anos daquela noite na chuva, você ainda estivesse no caminho certo, eu deveria fazer uma coisa. Que coisa? Eduardo mal conseguia respirar. Lucas abriu a janela do quarto do hospital. E então, bem ali, na frente de Eduardo e Beatriz, ele jogou o pendrive pela janela. Ele caiu 17 andares até se espatifar no chão do pátio do hospital, destruído para sempre. Minha avó te deu uma escolha, Lucas disse suavemente. Meu pai vigiou sua escolha, e eu acabei de encerrar essa história. Você está livre, Eduardo. De verdade, sem espadas sobre sua cabeça, sem ameaças. Livre. Eduardo soluçou. Beatriz chorava também, segurando a mão dele. Lucas ficou mais um momento, depois se virou para sair. Espera, Eduardo chamou. Por favor. Lucas parou. Você não precisa me chamar de avô. Não precisa ter uma relação comigo. Não precisa nada. Mas você poderia me visitar de vez em quando? Só para eu saber que você está bem? Só isso? Lucas pensou por um longo tempo. Depois assentiu. Posso fazer isso. E ele fez.
Nos 3 anos seguintes, Lucas visitou Eduardo a cada 2 ou 3 meses. Nunca chamou ele de avô. Sempre Senhor Santarém ou Eduardo. Mas conversavam. Lucas contava sobre o trabalho dele, sobre a namorada, sobre os planos de fazer mestrado. Eduardo escutava como se cada palavra fosse ouro. E às vezes, Lucas fazia perguntas sobre Ana, sobre como tinha sido aquele encontro, o que exatamente ela tinha dito. Eduardo contava tudo, cada detalhe que conseguia lembrar. E ao contar, ele mantinha viva a memória daquela mulher extraordinária que tinha feito algo que parecia impossível. Tinha transformado um monstro num homem. 20 anos depois daquela noite, na chuva, Eduardo Santarém tinha 79 anos. O fundo educacional que ele criou já tinha mudado a vida de mais de 50 mil jovens. 15 escolas de excelência operavam em comunidades carentes. Centenas de bolsistas tinham se formado em universidades e estavam construindo suas vidas, quebrando ciclos de pobreza. E Eduardo, o homem que tinha construído um império em cima de mentiras e corrupção, tinha se tornado algo que nunca imaginou possível. Um exemplo. Não um exemplo de sucesso financeiro, de transformação humana. Uma noite de novembro, exatamente 20 anos depois daquela quinta-feira chuvosa, Eduardo estava em casa com Beatriz quando recebeu uma ligação. Era Lucas. Eduardo, preciso te contar uma coisa. O que foi? Eu vou ser pai. Eduardo sentiu o coração, aquele coração remendado e frágil transbordar. Lucas, isso é maravilhoso. E eu queria saber se você gostaria de conhecer a criança, quando ela nascer. Não como avô, porque você não é, mas como a pessoa que minha avó decidiu salvar, como parte da história. Eduardo chorou. De novo. Ele parecia chorar muito nos últimos anos, mas não se envergonhava mais disso. Eu adoraria. Se você me permitir, eu adoraria. O bebê nasceu 5 meses depois. Uma menina. Lucas e a esposa, Marina, deram um nome significativo, Ana. Quando Lucas trouxe a pequena Ana para Eduardo conhecer, o velho segurou aquela vida nova nas mãos trêmulas e sentiu o peso de 20 anos de escolhas certas. Ela se parece com minha avó, Lucas disse suavemente, olhando para a filha. Eu vejo ela nos olhos da bebê. Eduardo olhou para aqueles olhos escuros e curiosos e imaginou a Ana que conhecera. Velha, molhada de chuva, segurando um pendrive que continha sua destruição, oferecendo misericórdia quando deveria oferecer vingança. Sua avó foi a pessoa mais forte que eu já conheci, Eduardo disse. Mais forte que qualquer empresário, qualquer político, qualquer milionário, porque ela tinha o poder de destruir e escolheu construir. Eu vou contar essa história para minha filha, Lucas disse. Quando ela crescer, vou contar sobre a bisavó que ela nunca vai conhecer, mas que foi uma guerreira. E vou contar sobre você também. Sobre mim? Eduardo levantou os olhos, surpreso. Sobre como até pessoas que parecem perdidas podem achar o caminho de volta. Se alguém se importar o suficiente para dar uma lanterna. Foi a coisa mais gentil que Lucas já tinha dito para ele. Eduardo devolveu a bebê para o pai, sabendo que aquele momento, segurar a bisneta que não deveria ter, receber a graça que não merecia, era um presente imensurável. 6 meses depois, numa tarde tranquila de domingo, Eduardo Santarém morreu. Foi dormindo, na cama com Beatriz ao lado. Seu coração finalmente desistiu. Ele tinha 79 anos e tinha vivido 20 anos a mais do que merecia. O funeral foi estranho. Os filhos legítimos apareceram, mas ficaram distantes, ainda amargurados pela herança que não receberam. Mas havia centenas de outras pessoas, ex-bolsistas do fundo, alunos das escolas, professores, funcionários, pessoas como Dona Conceição, que agora tinha um emprego digno, pessoas que Eduardo tinha aprendido a ver. Lucas estava lá segurando a pequena Ana no colo. Ele não chorou, mas quando foi sua vez de falar, ele subiu ao púlpito e contou a história completa, de Ana na chuva, do pendrive, da escolha, da transformação.
Meu pai costumava dizer que todo homem tem 2 nascimentos. Lucas disse, a voz ecoando pela igreja lotada. O primeiro quando sai do útero da mãe. O segundo quando decide quem realmente quer ser. Eduardo Santarém nasceu pela segunda vez aos 59 anos, molhado de chuva, confrontado por uma velha que tinha todo o poder do mundo numa mão e misericórdia na outra. Ele olhou para o caixão. Ele não foi um homem bom. Não vou mentir sobre isso. Ele foi um monstro por muito tempo. Abandonou minha avó. Construiu um império sujo. Viveu na ganância. Mas quando teve a chance de ver o monstro que era, ele escolheu diferente. E passou 20 anos provando que aquela escolha era real. Isso não apaga o que ele fez. Não traz minha avó de volta. Não conserta o abandono. Mas importa. Porque significou que 50 mil jovens tiveram uma chance que não teriam, que milhares de famílias saíram da pobreza, que pessoas invisíveis se tornaram visíveis. Lucas respirou fundo. Minha avó Ana me ensinou, através da história dela, que a verdadeira força não está em destruir quem te machucou, está em dar a eles a chance de serem melhores. E Eduardo me ensinou que nunca é tarde demais para mudar, se você realmente quiser. Se você realmente tentar. Essas são lições que vou passar para minha filha. Para que ela cresça sabendo que a aparência engana, que dignidade não tem preço e que até nos lugares mais improváveis podemos encontrar redenção. Quando o corpo de Eduardo foi enterrado, a última pessoa a sair do cemitério foi Lucas. Ele ficou parado diante da lápide simples. Eduardo tinha pedido simplicidade, nada de ostentação, segurando a filha. Ele escolheu certo, vó. Lucas sussurrou para o ar. No final, ele escolheu certo. E naquele momento, uma chuva fina começou a cair. Lucas sorriu, porque ele sabia, tinha certeza absoluta, que em algum lugar, de alguma forma, Ana estava vendo, e estava sorrindo também. Não porque Eduardo merecia perdão, mas porque ele tinha provado que até monstros podem aprender a ser humanos se alguém se importar o suficiente para ensinar. A história de Eduardo Santarém se tornou lendária, não pelos bilhões que acumulou, mas pela transformação que uma velha na chuva conseguiu realizar com nada além de coragem, um pendrive e uma escolha impossível de misericórdia. Anos depois, a pequena Ana, agora com 10 anos, perguntou ao pai sobre o senhor das fotos que ele guardava. Lucas sentou com a filha e contou a história completa. Sobre a bisavó guerreira. Sobre o homem que abandonou, foi confrontado e mudou. Sobre o poder de dar segundas chances. Papai, Ana perguntou quando ele terminou, você acha que a vovó Ana, que eu nunca conheci, ficaria orgulhosa? Lucas pensou na mãe que tinha criado ele e Gabriel, que tinha sobrevivido ao abandono, à pobreza, à invisibilidade, e ainda assim tinha tido a força de oferecer graça ao invés de vingança. Acho que ela ficaria orgulhosa não do Eduardo que ele foi, mas do Eduardo que ele escolheu se tornar. E mais orgulhosa ainda de ter sido ela a pessoa que deu essa escolha. Ana ficou quieta por um momento, processando. Então, disse algo que fez Lucas perceber que o legado de sua avó estava vivo. Quando eu crescer, quero ser forte como a vovó Ana. Quero dar chances para as pessoas serem melhores. Lucas abraçou a filha, sentindo o peso de gerações de escolhas. Sua avó tinha escolhido misericórdia. Seu pai tinha escolhido vigiar ao invés de expor. Ele tinha escolhido perdoar. E agora, sua filha estava escolhendo continuar esse legado de graça. O Fundo Educacional, Eduardo Santarém, continuou crescendo mesmo depois de sua morte. Beatriz assumiu a presidência do conselho e manteve a visão intacta. Educação de qualidade para quem mais precisava, sem pirotecnia, sem marketing vazio, apenas trabalho real e transformador. 25 anos depois daquela noite na chuva, o fundo tinha ajudado mais de 100 mil jovens. Alguns se tornaram médicos, advogados, engenheiros, outros professores, empreendedores, artistas. Todos levavam consigo a história de como um milionário arrogante foi transformado por uma velha invisível numa noite de chuva.
A história virou lenda urbana em São Paulo, virou tema de redação em escolas, virou exemplo em palestras motivacionais. Mas a verdade dela, a verdade crua e real, era mais poderosa que qualquer versão adoçada. A verdade era: Eduardo Santarém foi um homem terrível por maior parte de sua vida. Abandonou uma menina grávida, construiu fortuna em cima de corrupção, tratou pessoas como objetos descartáveis, viveu na arrogância suprema de achar que dinheiro o fazia superior. E então, uma noite, ele foi confrontado, não por um juiz, não pela polícia, não por um competidor, por uma velha de 70 e poucos anos, encharcada de chuva, segurando um pendrive que continha sua destruição completa. Ana Maria da Silva podia ter acabado com ele. Um clique, uma denúncia, um e-mail para as autoridades certas. Eduardo estaria na prisão, sua empresa destruída, sua vida acabada. Ela tinha todo o direito, todo o motivo, toda a justiça do mundo ao lado dela. Mas ela escolheu diferente. Ela olhou para aquele homem patético, tremendo sob a chuva, percebendo pela primeira vez em décadas que não era invencível. E ela viu uma coisa, uma oportunidade, não de vingança, de transformação. Ela apostou que até um monstro podia aprender, que até alguém tão perdido podia achar o caminho de volta. E ela estava certa. Eduardo escolheu certo. Não foi fácil, não foi rápido. Foram 20 anos de trabalho constante, de vigilância sobre si mesmo, de lutar contra todos os instintos ruins que ele tinha cultivado por décadas. Mas ele escolheu. E essa escolha salvou não só ele, salvou dezenas de milhares de pessoas que se beneficiaram do fundo. Salvou famílias inteiras que saíram da pobreza. Salvou gerações futuras que agora tinham oportunidades que seus pais nunca tiveram. Tudo porque uma velha invisível decidiu que misericórdia era mais poderosa que vingança. 30 anos depois daquela noite na chuva, Ana, a bisneta, estava com 15 anos. Ela estudava numa das escolas do fundo Eduardo Santarém, não porque precisasse financeiramente, mas porque queria entender o legado da bisavó que nunca conheceu. Um dia, durante uma aula de sociologia, a professora pediu para os alunos falarem sobre alguém que admiravam. Ana levantou a mão. Eu admiro minha bisavó, Ana Maria da Silva. A professora sorriu. Conte sobre ela. Ela foi empregada doméstica a vida inteira, engravidou aos 16 de um garoto rico que a abandonou, criou o filho sozinha, na pobreza, invisível para o mundo. Trabalhou até os dedos sangrarem, nunca teve nada fácil. Ana pausou, sentindo a emoção apertar a garganta. E quando ela teve a chance de destruir o homem que a tinha abandonado, de ter a vingança perfeita, ela escolheu dar a ele uma segunda chance, porque ela era forte demais para deixar o ódio controlar ela. Ela provou que a verdadeira força não é sobre esmagar seus inimigos. É sobre ser grande o suficiente para ajudá-los a serem melhores. A sala ficou em silêncio. A professora tinha lágrimas nos olhos. Sua bisavó construiu tudo isso? Ela gesticulou para a escola ao redor. De certa forma, Ana respondeu. Ela plantou a semente. Ela foi a professora que ensinou a lição mais importante. Que dignidade não tem preço, que aparência não significa nada e que até as pessoas mais improváveis podem carregar o poder de mudar o mundo. Quando Ana voltou para casa naquele dia, encontrou o pai no escritório trabalhando. Lucas agora era diretor de tecnologia de uma grande empresa, mas mantinha trabalho voluntário no fundo, cuidando da segurança digital e dos sistemas. Pai, posso te fazer uma pergunta? Claro, filha. Você acha que o Eduardo era uma pessoa boa? Lucas parou de digitar. Era uma pergunta que ele tinha se feito 1000 vezes. Não, ele respondeu honestamente. Ele não era uma pessoa boa. Ele foi uma pessoa terrível que fez escolhas horríveis, mas ele se tornou uma pessoa melhor. E acho que isso importa. Não apaga o passado, mas importa. E você o perdoou? De verdade? Lucas pensou. Não sei se perdoei completamente.
Não sei se dá para perdoar alguém que abandonou sua avó, que nunca quis conhecer seu pai, mas eu aprendi a respeitar a mudança dele e aprendi com minha avó que segurar ódio é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Ela me ensinou a soltar. Ana abraçou o pai. Obrigada por me contar essas histórias. Elas me ajudam a entender quem eu quero ser. Lucas segurou a filha, percebendo que o legado de sua avó, Ana, não era medido em dinheiro ou em escolas construídas. Era medido na forma como ela tinha ensinado gerações inteiras sobre dignidade, sobre força verdadeira, sobre o poder de escolher graça ao invés de vingança. Naquela noite, Ana, a bisneta, escreveu uma redação para a escola. O título era A Mulher Invisível que Mudou Tudo. Ela contou a história completa, sem embelezar, sem esconder as partes feias. Contou sobre o abandono, sobre a pobreza, sobre a humilhação, sobre uma velha na chuva com um pendrive no bolso, sobre a escolha impossível de dar misericórdia a quem não merecia, e concluiu com algo que fez a professora chorar ao ler. Vivemos num mundo obcecado com aparências, com carros caros, roupas de marca, posts perfeitos em redes sociais. Julgamos as pessoas pelo que elas têm, não pelo que elas são. Minha bisavó não tinha nada. Nas fotos que meu pai guarda, ela aparece com roupas surradas, rosto marcado pela vida dura, mãos calejadas de tanto trabalho. Se você cruzasse com ela na rua, provavelmente não repararia. Ela seria mais uma velha invisível numa cidade cheia de gente invisível. Mas aquela mulher invisível tinha mais poder que qualquer milionário, porque ela tinha algo que dinheiro não compra: caráter. Ela tinha a força para perdoar quando seria mais fácil destruir, a sabedoria para ensinar quando seria mais satisfatório punir, a grandeza para erguer quando seria mais justo derrubar. Minha bisavó, Ana, morreu antes de eu nascer. Eu nunca vou poder abraçá-la, agradecer a ela, dizer o quanto ela importa para mim, mas eu carrego o nome dela, e junto com o nome, carrego a responsabilidade de honrar o que ela ensinou, que a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas no que você faz com o que tem, que o verdadeiro poder não está em esmagar os outros, mas em ajudá-los a levantar, que a verdadeira força não está na vingança, mas na misericórdia. Então, quando você olhar para aquela pessoa na esquina, pedindo ajuda, com roupas velhas e rosto cansado, lembre-se, você pode estar olhando para a pessoa mais poderosa do mundo. E a forma como você escolhe tratá-la vai dizer muito mais sobre você do que sobre ela. Minha bisavó provou isso. Ela era invisível para o mundo, mas ela viu um monstro e decidiu transformá-lo num homem. E ao fazer isso, ela mudou o destino de 100.000 pessoas que nem sabem que ela existiu. Esse é o verdadeiro poder. Esse é o verdadeiro legado. Não dinheiro, não fama, mas vidas tocadas, pessoas transformadas, dignidade restaurada. Minha bisavó era pobre, mas ela era mais rica que qualquer milionário, porque ela entendia o que realmente importava. E agora, toda vez que eu olho para alguém, eu tento ver com os olhos dela, tentando enxergar além da aparência, além das roupas, além dos preconceitos, vendo a pessoa, a história, a humanidade, porque foi isso que ela fez. E se ela conseguiu fazer isso depois de tudo que sofreu, eu não tenho desculpa para não tentar. A redação foi premiada, publicada no jornal da escola, compartilhada em redes sociais, lida por milhares de pessoas, e cada pessoa que lia era tocada pela história da mulher invisível que tinha o mundo nas mãos e escolheu usar esse poder para construir ao invés de destruir. 35 anos depois daquela noite na chuva, o nome Ana Maria da Silva finalmente recebeu o reconhecimento que merecia. O Fundo Educacional decidiu renomeá-lo oficialmente. Fundo Ana Maria da Silva, Eduardo Santarém. Ana primeiro, Eduardo depois, porque sem ela nada daquilo existiria. A cerimônia de renomeação foi emocionante.
Lucas estava lá, agora com 60 anos, cabelos grisalhos. Sua filha Ana, com 25, recém-formada em pedagogia, trabalhando como professora numa das escolas do fundo. E ao lado dela, sua própria filha, uma bebê de 6 meses, que também recebeu o nome, Ana. 3 gerações de Anas honrando a matriarca que tinha começado tudo. No discurso, Lucas contou a história pela 1000ª vez. Mas nunca enjoava. Cada vez que contava, ele via nos olhos das pessoas a mesma transformação que Eduardo tinha passado. A percepção de que suas suposições sobre valor humano estavam completamente erradas. Minha avó não era especial porque fez algo extraordinário, Lucas disse ao microfone, olhando para a multidão de centenas de pessoas. Ela era especial porque fez algo absurdamente difícil. Ela escolheu ser melhor que suas circunstâncias, escolheu ser maior que sua dor, escolheu ensinar ao invés de punir. Ele fez uma pausa, sentindo a emoção apertar. Eduardo Santarém construiu esse fundo, colocou o dinheiro, deu os recursos. Mas ele nunca teria feito isso se minha avó não tivesse tido a coragem de confrontá-lo. Se ela não tivesse carregado durante décadas a dignidade de saber que valia mais que a forma como foi tratada. Se ela não tivesse ensinado a meu pai e meu pai a mim que aparência não significa nada. Lucas olhou para a placa nova sendo revelada. Fundo Ana Maria da Silva, Eduardo Santarém. Esse nome agora está em prédios, em escolas, em certificados de bolsa. Milhares de jovens vão ver esse nome e perguntar quem foi Ana Maria da Silva. E quando contarmos a história, eles vão aprender a lição mais importante de todas. Nunca julgue um livro pela capa. Nunca assuma que sabe o valor de alguém pela roupa que vestem ou pelo carro que dirigem. Porque aquela velha invisível na chuva era mais poderosa que o milionário, e ela provou isso sem gritar, sem violência, sem ódio, apenas com dignidade. A multidão aplaudiu. Mas o momento mais tocante veio depois, quando uma senhora idosa se aproximou de Lucas. Ela devia ter uns 80 anos, usava roupas simples, apoiava-se numa bengala. "Moço", ela disse com voz trêmula. "Eu conheci sua avó." Lucas ficou paralisado. "Como?" "Trabalhávamos juntas, lá nos anos 80, numa casa grande nos Jardins. Eu era cozinheira, ela era faxineira. A gente conversava muito. Ela me contou da história dela, do filho que criava sozinha, do abandono." A mulher limpou lágrimas. Ela me dizia que ia morrer sem ninguém saber o nome dela, que ia sumir do mundo como sumem todas as empregadas, todas as faxineiras, toda a gente invisível, que a única coisa que importava era que o filho dela soubesse que ela tinha tentado. Lucas segurou as mãos da mulher. "Ela não sumiu, o nome dela está ali." Ele apontou para a placa enorme. "E vai estar para sempre. Cada criança que estudar nessas escolas vai saber quem foi Ana Maria da Silva." A mulher soluçou. Ela merecia. Ela era boa, tão boa. Mesmo depois de tudo que passou, ela era boa. "Eu sei", Lucas disse suavemente. "E agora o mundo também sabe." 40 anos depois daquela noite na chuva, a história de Ana e Eduardo se tornou parte do currículo das escolas do fundo. Não como fábula açucarada, como estudo de caso real sobre julgamento, transformação, dignidade e escolhas. Os alunos liam depoimentos reais, viam fotos de Ana, poucas, porque pessoas pobres raramente têm muitas fotos, mas as que existiam mostravam uma mulher de olhar forte, rosto cansado, mas digno. Aprendiam sobre Eduardo, sobre seus crimes, sobre sua transformação. Debatiam. Ele merecia perdão? Dá para apagar o passado com ações presentes? Uma segunda chance é um direito ou um privilégio? As discussões eram intensas. Alguns alunos achavam que Eduardo tinha saído fácil demais, que deveria ter ido preso. Outros argumentavam que a transformação dele salvou mais pessoas do que a prisão salvaria. Não havia resposta certa. Era exatamente esse o ponto. A vida não é um conto de fadas com mocinhos perfeitos e vilões absolutos.
É uma bagunça cinzenta, onde pessoas terríveis, às vezes, fazem coisas boas, e pessoas boas, às vezes, fazem coisas terríveis. O que importa são as escolhas. E Ana fez a escolha mais difícil de todas. Apostou na humanidade de alguém que não tinha dado nenhuma razão para merecer essa aposta. E deu certo. Não sempre daria. Na maioria dos casos, provavelmente não daria. Mas deu, e por ter dado certo, 100.000 vidas foram mudadas. Era a prova viva de que misericórdia, em alguns raros e preciosos momentos, pode ser mais transformadora que justiça pura. 50 anos depois daquela noite na chuva, Lucas estava com 82 anos. Sua filha Ana tinha 55, sua neta Ana tinha 30, e sua bisneta, sim, mais uma Ana, tinha 5 anos. 4 gerações de mulheres, todas carregando o nome e o legado da matriarca que tinha começado tudo. Lucas estava no hospital, velho e cansado, sabendo que seus dias estavam contados. Sua filha, neta e bisneta estavam ao redor da cama. Pai, Ana, a filha, perguntou: "Você tem algum arrependimento?" Lucas pensou por um longo tempo. "Eu gostaria de ter conhecido minha avó por mais tempo. Ela morreu quando eu era muito novo. Gostaria de ter podido dizer a ela, cara a cara, o quanto ela mudou o mundo. Não só o Eduardo, o mundo inteiro, através das pessoas que ele ajudou por causa dela." Ele olhou para as 3 Anas ao seu redor. "Mas o maior presente que ela me deu foi ensinar, mesmo sem estar presente, o que realmente importa. E eu passei isso para você, você passou para sua filha e ela vai passar para a dela. Esse é o legado real." A pequena Ana, de 5 anos, sem entender muito, mas sentindo a importância do momento, perguntou: "Vovô, quem foi a primeira Ana?" Lucas sorriu, sentindo as forças falharem. A primeira Ana foi a mulher mais forte que já existiu. Ela não tinha superpoderes, não tinha dinheiro, não tinha nada que o mundo considera importante, mas ela tinha algo que ninguém podia tirar dela: dignidade. E ela usou essa dignidade para mudar a vida de 100.000 pessoas que nunca vão saber o nome dela. "Mas eu sei o nome dela", a menina disse com seriedade infantil, "e vou contar para todo mundo." "Exatamente", Lucas sussurrou. "É exatamente isso que você deve fazer." Lucas morreu naquela noite, cercado pelas 4 gerações de Anas que carregavam o legado da mulher, que tinha confrontado um monstro numa noite de chuva e decidido transformá-lo ao invés de destruí-lo. 60 anos depois daquela noite na chuva, o fundo Ana Maria da Silva, Eduardo Santarém, já tinha transformado a vida de mais de 500.000 de jovens. Tinha construído 50 escolas. Criado programas de mentoria, emprego, moradia. Tinha se tornado o maior exemplo de filantropia transformadora do Brasil. E tudo isso rastreava de volta a um único momento: uma velha, um milionário, uma escolha impossível. As pessoas ainda contavam a história, escreviam livros sobre ela, faziam documentários, teses acadêmicas sobre o poder da justiça restaurativa versus punitiva. Mas nada capturava melhor que as palavras simples que Lucas tinha dito anos antes. Minha avó tinha o mundo nas mãos e escolheu não fechar o punho. Essa era a essência. Poder sem brutalidade, justiça sem crueldade, força sem violência. A prova de que os invisíveis do mundo, os pobres, os esquecidos, os descartados, frequentemente carregam mais sabedoria, mais força, mais humanidade real que todos os ricos e poderosos juntos. E que um único ato de misericórdia estratégica pode mudar não uma vida, mas gerações inteiras de vidas. A história de Ana Maria da Silva e Eduardo Santarém se tornou lendária. Mas ao contrário da maioria das lendas, essa era verdadeira. Cada palavra, cada momento, cada escolha. E a lição permanecia, tão poderosa 60 anos depois, quanto foi naquela noite chuvosa. Nunca julgue alguém pela aparência. Nunca assuma que sabe o valor de uma pessoa pelo que ela veste ou dirige, porque aquela pessoa invisível pode estar carregando o poder de mudar sua vida completamente.
E mais importante, se você algum dia tiver poder sobre alguém, se tiver a chance de destruir ou construir, de punir ou ensinar, lembre-se de Ana. Lembre-se que ela tinha todo o direito de esmagar Eduardo Santarém, todo o motivo, toda a justiça do mundo ao seu lado. E ela escolheu diferente, escolheu apostar na possibilidade de transformação e salvou não só um homem, mas centenas de milhares de pessoas que se beneficiaram da mudança dele. Esse é o legado real, não dinheiro, não prédios, não seu nome em placas. O legado real é vidas tocadas. É o efeito cascata de uma única escolha certa, ecoando através de décadas, gerações, séculos. Ana Maria da Silva era uma empregada doméstica, invisível para o mundo, mas ela viu um monstro e decidiu mostrar a ele que existia outro caminho. E ele escolheu esse caminho, e milhões de vidas foram melhores por causa disso. Então, da próxima vez que você cruzar com alguém na rua, com roupas surradas e olhar cansado, lembre-se, você pode estar olhando para a pessoa mais poderosa do mundo. A pessoa que, com uma única escolha, pode mudar tudo. E a forma como você trata essa pessoa diz tudo sobre quem você realmente é, não sobre quanto dinheiro você tem, não sobre que carro você dirige, sobre seu caráter, sua humanidade, sua alma. Ana Maria da Silva ensinou isso não com palavras, mas com ações, com uma escolha impossível numa noite impossível. E essa escolha ecoa ainda hoje, 60 anos depois, em cada jovem que recebe uma bolsa, em cada escola que abre, em cada vida que é transformada. Porque aquela velha invisível na chuva tinha algo que todo o dinheiro do mundo não pode comprar. Ela tinha dignidade, ela tinha força, ela tinha sabedoria. E ela usou tudo isso não para destruir, mas para construir. Não para vingar, mas para transformar. Não para esmagar, mas para ensinar. E essa, no final das contas, é a única coisa que realmente importa. Não o que você acumula, mas o que você deixa. Não quanto você tem, mas quantas vidas você tocou. Não como você aparece, mas quem você realmente é quando ninguém está olhando. Quando você tem poder absoluto sobre alguém e escolhe usar esse poder com misericórdia ao invés de crueldade. Ana Maria da Silva, empregada doméstica, invisível aos olhos do mundo, fez exatamente isso e mudou tudo. E essa é a história que importa. Não a história do milionário que mudou, mas a história da mulher invisível que teve coragem de acreditar que até monstros podem aprender a ser humanos. Se alguém se importar o suficiente para ensinar, com firmeza, com dignidade, com aquela força silenciosa que só vem de quem sobreviveu ao pior que a vida tem para oferecer, e ainda assim escolheu ser melhor que suas circunstâncias. Essa era Ana, e esse é o legado dela, para sempre.